Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, eu quero aqui falar, tô arrumando aqui, com licença, eu quero falar aqui sobre essa questão dos humilhados, né? Sobre essa questão de exaltação. Hoje eu tava me lembrando de um fato, irmãs. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariano UFC. Irmãs, a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Sabe que eu estava me lembrando, irmãs, de um fato hoje. Eu estava me lembrando de um acontecimento de alguns anos atrás. Isso já tem, irmãs, muitos anos. Isso já tem muitos anos, irmãs, muitos anos. Isso já tem muitos anos mesmo. Eu ainda trabalhava, né? Eu ainda exercia a minha atividade profissional. E ali eu presenciei uma situação que hoje eu estava me lembrando dessa situação. Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado com situações de humilhar as pessoas, falar mal, denegrir. Muito cuidado com isso. Depois eu vou gravar um outro vídeo falando sobre essa questão, né, de calúnias. Eu vou gravar um outro vídeo, mas o que acontece? Eu me lembrei desse fato, irmãs, de humilhação. Eu me lembro que eu já contei esse testemunho aqui, de uma vez ter olhado para um lugar, ter profetizado, e que eu fui lá nesse lugar para pedir para fazer um estágio. Depois Deus me exaltou, me colocou lá para trabalhar na chefia. Eu já contei esse testemunho aqui, irmãs. O fato é, para o vídeo não ficar muito longo, que eu exercendo minha atividade profissional, recém-formada, e trabalhei muito, irmãs, muito mesmo, mas muito, muito, muito. Foi uma época assim muito boa, profissionalmente falando, mas espiritualmente, morta espiritualmente, totalmente morta espiritualmente. Foi uma época assim muito ruim no sentido espiritual. Muito ruim, irmã Raquel, muito ruim. Como eu falei, uma época de morte espiritual. Eu conhecia Deus, sabia da existência de Deus. Eu era assim uma simpatizante do Evangelho. Mas não queria nada, não queria compromisso com Deus, não queria nada com igreja, não ia para a igreja. Eu não era essa Raquel, não tinha essas experiências. Eu era outra pessoa, irmãs, né? Eu me lembro que a gente morta espiritualmente, eu me lembro que quando a minha alma, o meu espírito gritava muito por socorro, aí eu ia num culto, domingo à noite. Mas era algo assim, de 6 em 6 meses, ou de ano em ano. Era desse jeito, irmãs. E eu me recordo que tinha até uma igreja batista bem pra lá assim, e eu gostava de ir lá naquela igreja batista, né? Porque lá tinha um pastor que ele pregava, irmãs, e eu via Deus na vida daquele homem. Imagina, eu incrédula, morta espiritualmente, mas eu via que tinha algo ali, ele pregando, e batista, né?
Batista tradicional. Mas assim, uma bênção, irmãos, uma bênção. E hoje eu entendo que era a unção de Deus sobre a vida daquele homem. Irmãs, o que acontece? Voltando aqui, né? Eu era esse tipo de pessoa. E terminei os estudos, eu terminei a minha graduação, fui logo trabalhar, né? Irmãs, eu trabalhei muito naquela época, naquele período, mas muito mesmo, muito, mas muito, fazia tudo. Para as irmãs terem noção, eu fazia tudo. Primeiro porque eu era recém-formada, eu queria aprender. Irmãs, era tudo novo e pasmem todos vocês, era nessa época que eu ajudava as pessoas, né? Lembra de um outro testemunho também que eu contei, que quando as pessoas, eu exerci um cargo de chefia, que quando as pessoas iam lá pedir, eu dava, que anos depois eu precisei. Irmãs, quem acompanha o canal sabe dessa história. Irmãs, eu me lembro que eu trabalhava muito, fazia tudo. Eu fazia além do meu serviço. Eu fazia porque eu queria fazer mesmo, porque eu tava naquela coisa, né, de recém-formada, enfim, e a minha personalidade é essa. Eu gosto, né, enfim, irmãs, o que acontece? Nesse lugar, como eu trabalhava muito, eu era boa, eu fui surpreendida por uma visita de uma chefia lá, de surpresa. E quando ela chegou lá, ela viu tudo que eu estava fazendo. Eu vi ali uma oportunidade de mostrar a ela tudo que eu estava fazendo. Ela chegou, foi fazer uma inspeção, chegou de surpresa. Por isso que é bom você estar correta. Mas precisamos ser íntegros. No sentido de, não é só ficar fazendo as coisas quando o chefe está no trabalho, não, amada igreja. Tem que fazer o serviço que é para fazer, independente se o chefe tá ou não tá. Tem que estar lá. Ó, tem pessoas, por exemplo, quando o chefe não tá, aí fica, né? Não trabalha, fica enrolando. Quando o chefe tá e já pega a vassoura, já pega isso, já vai mostrar serviço. Não, isso aí não tá certo não, irmãs. E todas as pessoas que Deus ele chama, Deus já viu essas qualidades, ó, muito tempo antes no campo profissional. Deus não chama qualquer um para sua obra não, viu? E ali, irmãs, olha, eu fazia muito, e eu anotava. Quando ela chegou lá, ela me viu, irmãs, era um lugarzinho lá no meio do nada. Faça diferença, faça direito, faça direito. Tem pessoas que esperam ser promovido, espera estar num lugar de destaque para fazer. Não, já começa, aonde Deus te botou é ali que você vai, seja no campo profissional ou no campo ministerial. Irmãs, lá no meio do nada, sabe o que é lá no meio do nada? Então, lá no meio do nada, onde Judas lá perdeu as botas, e eu tava lá trabalhando, ninguém tava me vendo não. E tudo que eu fazia, eu anotava. Irmãs, eu fui surpreendida com essa visita aí dessa chefe. A chefe geral foi lá, de surpresa. E ali, quando ela viu que eu tava fazendo aquele trabalho todo, ela olhou pra mim, eu falei, ó, tô fazendo isso, tô dando palestra, tô fazendo isso, tô fazendo... Aí ela tomou um susto, ela, como é que é seu nome? Eu falei, meu nome é Raquel. E você tá fazendo isso tudo? Eu falei, tô fazendo, tá aqui. Irmãs, ela ficou assim. Ela falou assim, você tá fazendo especialização? Eu falei, tô. Tá fazendo aonde? Aí eu falei, né? Eu não gosto muito de falar das minhas titulações não, irmãs. Mas eu lembro que naquela época eu tava fazendo
uma pós-graduação numa universidade federal. Ela olhou assim, ela, olha, isso é bom, isso vai te abrir portas. E ali, irmãs, eu sei que passou uns tempos, o fato é que eu fui promovida. Com 9 meses eu fui promovida. E fui trabalhar em outro lugar. Nesse outro lugar eu fui trabalhar diretamente com a chefia, com a líder lá, que eu falei pra vocês, que eu já até contei aqui no canal. Eu fazia muito bem essa questão assim de estatística, de organização. Eu já contei isso. Mas eu trabalhei muito lá na lida, viu? Mão à obra. Trabalhei muito lá na lida. Irmãs, o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Irmãs, eu lá trabalhando no cérebro, junto com a líder chefe, junto com os chefes daquele outro lugar, de outra organização de saúde. Eu não vou falar nomes, não vou falar, irmãs, porque o foco aqui é o fato em si, que me marcou, e hoje eu estava me lembrando disso, eu estava me lembrando das pessoas. Preste bem atenção. Quando nós estamos em um lugar, ainda mais essa relação chefia, patrão, empregado, e quando, né, você não tem muita liberdade, você só observa os comportamentos e você observa, você filtra, né? Como diz o apóstolo Paulo, examinar tudo, retende o que é bom. E eu me lembro que essa chefia é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que me acolheu muito bem. Eu não tenho do que dizer dessa pessoa, não tenho. Eu só tenho mesmo que agradecer, porque ela me acolheu muito, muito bem. Foi assim, uma bênção de Deus naquele momento na minha vida ali, que assim, foi uma bênção, irmãs. Depois nós desenvolvemos amizade, para as irmãs entenderem, fora dali, uma amizade, foi assim uma bênção ali. Eu aprendi muito com ela. Só que tinha uma situação ali, irmãs, que eu não aprovava nela. Eu não aprovava. E eu não me metia e eu me mantive ali neutra. Foi o que, irmã Raquel? O que aconteceu ali? Aconteceu que eu, lá naquela situação, eu não sei por que cargas d'água tinha um problema dela com uma outra pessoa que era empregada lá em outro setor, em outro lugar. Só que essa era a chefe maior que eu trabalhava. Irmãs, eu não vou citar nomes aqui, nem posso. Irmãs, o fato é que tinha lá um problema mal resolvido, já de tempos atrás, de trabalhos que elas trabalhavam juntas. E era assim, um problema mesmo delas lá e assunto sério. E eu me lembro algumas vezes dela falar muito mal dessa pessoa pra mim. Olha só, irmãs, olha só, falar muito mal. E eu ficava ali neutra, por quê? Porque eu conhecia essa outra pessoa, já havia trabalhado, né, com essa outra pessoa lá no tal setor algumas vezes. Eu mantive boas relações, a pessoa nunca me destratou na educação e eu também na educação. E essa que havia me acolhido muito bem, que desenvolvemos uma amizade, mas eu não gostava. E eu fico muito pé atrás, irmãs, com pessoas que ficam falando mal de outras, tá? Eu fico muito pé atrás com isso. E ela falava muito mal dessa pessoa, falava que gostava de dinheiro. Não era assim coisas, fazia comentários negativos. Não era assim muitos pesados não, mas era coisas assim que eu não estava acostumada e eu não tô, e eu não gosto disso. Eu não gosto, irmãs.
né? Bem antes de eu ser cristã, para as irmãs verem, eu não era assim cristã, não era essa radical, mas eu não gostava. Porque eu pensava e eu penso da seguinte forma: da mesma forma que a pessoa fala mal do outro para você, vai falar mal de você para o outro. E ali, né, eu não repreendi, eu sei que eu só ouvia, filtrava, ficava na minha, não falava nada. E ali ela falava, né, dessa pessoa, irmãs, e ela numa posição de chefia, ela estava exercendo pressão para que essa pessoa, esse empregado, no caso, essa empregada, que era uma mulher, saísse, porque ela não podia mandar embora. E ela estava assim, criando uma situação ali, então ela denegria, olha só, irmãs, denegria a imagem dessa empregada devido a problemas passados lá, tá? Eu tenho a impressão que essa menina causou muito mal para ela, e ela agora que estava numa posição de chefia, aí que arrasou, né? Irmãs, e ela falava, e falava para todos, né? Criando uma pressão em cima da menina, para a menina sair do trabalho, porque ela não poderia mandar embora, ela não poderia porque poderes ali limitados. E hoje eu entendo assim, criando uma pressão, irmãs. Eu me lembro, como eu não tô acostumada com isso, eu me lembro assim de... Não é ter pena, eu me compadecia com a menina. Porque a menina... irmãs, todos que trabalham têm seus compromissos, têm suas famílias. Às vezes é uma mãe solteira, como no caso dessa menina. Ela era uma mãe solteira que tinha 2 filhos e ela cuidava dos 2 filhos menores. Eu não sei se é a mãe dela que cuidava. Enfim, mas eu sei que estava nessa situação. E eu ali, né, a minha chefe falava e eu não aprovava esse tipo de comportamento, mas eu também não poderia falar muito para não parecer que eu estava defendendo, mas no meu íntimo eu não aprovava. E me dava assim, não é pena, misericórdia, pelo que a menina, ela estava fazendo a menina passar perante todos. Eu me lembro, irmãs, de um dia em específico, tá? Eu me lembro de um dia em específico que foi feita uma reunião, tá? Com todos, e eu estava nessa reunião. E ali ela criou uma situação, eu não assim falo da minha chefia, assim, no caso, na época, mas assim, da atitude, porque a minha chefia era e é uma pessoa muito boa. Mas, irmãs, foi um problema delas lá que criou raiva e ela perseguia a menina, porque ela não era uma pessoa de uma índole má, não era. Existem pessoas que têm um temperamento, uma personalidade má, o que não era o caso dessa pessoa. Eu conheci, eu convivia todos os dias, né? E você quer conhecer bem uma pessoa, convive com ela todos os dias. Mas assim, me incomodava porque eu não estava acostumada com isso e eu não gostava muito, eu não aprovava essa atitude. E eu me lembro, irmãs, de um dia em específico que foi feita uma reunião com todos. Todos. E essa outra menina era uma menina de difícil temperamento, tinha problemas assim. Eu vejo que ela não tinha problema de relacionamento, mas as pessoas falavam que ela tinha problemas de relacionamento. Eu não vejo problema de relacionamento, porque a menina era direta, ela falava, ela não assim levava desaforos para casa, digamos assim. O homem sem Deus, enfim, irmãs. Eu sei, irmãs, eu me lembro esse dia assim me marcou. Essa situação me marcou, independente depois de eu me converter, de Deus mudar minha vida. Eu me lembro, irmãs, desse dia específico nessa reunião, ela criou assim uma situação, essa pessoa que estava acima de mim,
de pegar as falas de todos os subordinados e falar para essa menina, para essa empregada, e expor ela à vergonha na frente de todo mundo, irmãs. E todas, né? Só tinha mulheres ali, não tinha homens. Expor. Ah, porque fulano tá falando isso de você, porque ciclano tá falando isso de você, porque você não se dá bem com todo mundo, porque ninguém aqui te suporta. Mas arrasou, falou muito com a menina. Menina, modo de dizer, porque é uma mulher, né? E eu me recordo que eu tava assim encostada assim, encostada. E a lágrima da menina caiu assim, muita humilhação, irmãs, muita humilhação mesmo, na frente de todo mundo. A menina chorou. Resumo de tudo, ela fez a menina chorar. A menina chorou. A lágrima da menina caindo. E passou aquele dia. Eu só presenciei aquela situação. Eu presenciei. E considerei, guardei aquela atitude no meu coração. Irmãs, não demorou muito não. E olha, o cenário não é cristão não, para você ver um ambiente profissional. Não era, isso não aconteceu dentro de uma igreja, não, isso foi um cenário profissional. Irmãs, não demorou muito não, isso foi, eu estava me lembrando disso hoje, quando a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados, humilháveis perante a potente mão de Deus para que a seu tempo ele vos exalte. E se eu não me lembro, essa menina, ela estava assim, acho que muito apegada com Deus. Se eu não me lembro, irmãs, tinha um negócio mais ou menos assim, que ela falava em Deus. Irmãs, eu também não me lembro assim muito com clareza as falas, as situações, porque isso já tem muitos anos e esse cenário me marcou. Passou aproximadamente assim, acho que foi um mês, foi rápido. Irmãs, Deus desceu na terra. Eu não sei o que aconteceu lá em cima com Deus, não. Parece que aquelas atitudes chegou, porque tudo que nós fazemos aqui embaixo chega como um incenso às narinas de Deus, tá? Quer sejam boas ou mais. Que tem isso, tudo sobe em forma de incenso. E Deus desceu na terra, irmãs. Sabe o que aconteceu? Houve uma mudança geral, extrapolação geral. Essa que estava acima de mim, que humilhou a menina, ela foi retirada. Essa que foi humilhada perante todo mundo, ela que foi para o lugar dessa, que era minha chefe lá, foi assim, uma exaltação de Deus ali, irmãs. Foi uma virada assim, uma virada com a virada assim de mestre, que ele é o mestre dos mestres. Irmãs, eu presenciei. Essa que passava humilhações durante meses, sabe lá anos, porque o problema vinha entre elas
de muito tempo, problemas mal resolvidos lá. E às vezes é muito ruim isso, irmãs. O fato é que essa que foi humilhada foi pro lugar dessa que humilhou, e essa que foi exaltada mandou essa embora, mandou algumas pessoas embora. Eu vejo ali, irmãs, Deus entrou com ação ali. Eu não vejo, eu não era cristã, não. Mas eu vejo assim, Deus na terra ali que desceu. Aí depois essa menina que foi exaltada, né, que era humilhada, que foi exaltada, que foi pro lugar dessa, que fez lá também algumas justiças lá, né, justiças. Ela, enfim, né, mandou, a primeira pessoa que ela mandou embora foi essa pessoa, né. Mas depois essa menina, né, que assumiu o poder, ela se perdeu, né. Depois ela parece que saiu dos caminhos do Senhor, foi servir ao inimigo, tristemente, foi servir ao inimigo, né? O inimigo, as irmãs já sabem. E ela se perdeu. Parece que o poder subiu, né? A outra sempre falava, ela gosta de poder, ela gosta de dinheiro, isso aí é assim, isso não presta. Mães, aí a menina foi exaltada por Deus, porque eu vejo que foi Deus mesmo ali. Aí a menina se perdeu, acho que ficou um tempinho nos caminhos do Senhor, se perdeu. Ficou servindo deuses estranhos, fazendo oferendas. Irmãs, uma tribulação. Foi destituída do cargo, não demorou muito não. Não demorou muito. E eu vi essa pessoa depois muito humilhada. Muito humilhada, irmã Raquel, vi depois muito humilhada, né? Então, o fato é que quando a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados, é verdade, irmãos. Negócio de humilhar, E hoje eu estava me lembrando, irmãs, eu presenciei. E quantos também, né? Você que está aí, deva ter presenciado. Conta aqui a experiência. E que o Senhor nos ajude a ter um coração humilde, né? Porque se manter íntegro, reto, quando está lá embaixo é uma coisa. Agora, quando Deus exalta, irmãs, precisamos ter muito cuidado. Que o Senhor guarde o nosso coração. Amém? Deus abençoe. Paz.